por isso que você morre de medo de fazer o design de sobrancelha. Como você está? Prazer, seja muito bem-vindo ao meu canal de design de sobrancelha. A gente tem o principal foco de te ensinar a você se tornar uma designer de elite. Nesse vídeo, a gente vai estar falando sobre marcação. E sim, a marcação é o que faz você ter o principal medo ali na hora de atender. No meu início, eu morria de medo de atender. Eu já cheguei até mesmo, ó, de passar mal na hora de atender uma cliente. E isso, gente, era super normal pra mim, porque eu achava assim que eu nunca iria ficar tranquila na hora de atender. Hoje em dia, quando eu atendo, eu faço uma meditação, vou pensando ali na minha vida e muito menos eu vou pensando no que eu estou fazendo, é muito automático. E o automático, sim, ele pode ser virado realidade na sua vida como designer. Então você que tem medo de tratar ali a técnica da marcação, hoje eu vou estar te mostrando que não é um bicho de 7 cabeças. É muito simples, na verdade. Para começar, vamos aqui falar um ponto muito importante. Se você tem dificuldade na marcação, é porque você aprendeu da forma incorreta. Infelizmente, muitos cursos eles ensinam da forma incorreta, pulando ali diretamente para o passo a passo. Infelizmente, o passo a passo não é o que faz você aprender. Você não precisa decorar a marcação para saber fazer a marcação ali em todas as clientes. Qualquer forma de marcação no mundo, você deve aprender a fazer logo ali nesse primeiro iniciamento com a marcação. Então, se você não sabe fazer qualquer marcação no mundo, isso aí é porque você aprendeu da forma incorreta. Como assim, Bruna? Nossa, então eu já tenho que começar aprendendo a fazer qualquer marcação? Não isso. Mas quando você pegar de fato a marcação, você vai conseguir fazer qualquer marcação. Sendo marcação das gringas, marcações com as linhas, marcação à mão livre com a caneta, com a linha, com o lápis. De qualquer forma, você vai conseguir fazer. Porque você entendeu um processo chamado função do mapeamento. Vou explicar aqui pra você o que é isso. A função do mapeamento é algo que você precisa aprender antes ali do passo a passo. Antes de aprender, primeiro vai essa linha, depois essa, depois aquela, você faz isso, isso, isso. Não. Você primeiro começa pela função do mapeamento. O mapeamento, ele é ali pelo nome, uma marcação. A marcação, ele é um desenho. Se você não faz marcação no design de sobrancelha, você não é uma designer. Você trabalha com uma limpeza e a limpeza é totalmente, digamos assim, antiprofissional. Então, se você trabalha com limpeza hoje em dia, é porque você realmente não é uma profissional, você não é uma designer de sobrancelha. Você não precisa ver isso como algo ruim, e sim te motivar a se tornar uma designer de sobrancelha. Não uma designer comum, e sim uma designer de elite, que pode cobrar mais pelo seu atendimento. Você sendo uma designer de elite, você vai se destacar na concorrência. A função do mapeamento, para você entender melhor, é simplesmente a análise dos pontos e das linhas, sendo em altura e largura. Pegou isso? Vamos agora aumentar um pouquinho, passar para um nível mais complexo, tá? Você tem que entender para que serve cada um dos pontos e cada uma das linhas. Para que serve? Por que ela tem que estar ali na marcação, ok? Agora, você vai ter que entender o que é cada um dos pontos e cada um das linhas. Como identificar cada um dos pontos e cada um das linhas. Tudo vai simplificar na sua vida quando você coloca na sua mente que tudo você tem que saber o porquê. Eu gosto muito de falar para as minhas alunas que eu quero que elas sejam no nível de uma criança de 5 anos. Como assim, Bruna? Criança de 5 anos? Não entendi. Olha, uma criança de 5 anos o tempo inteiro tá ali. Por que isso? Por que aquilo? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Então, você também tem que ser assim. Se eu falo que uma linha tem que ser feita aqui no centro, você vai perguntar, Bruna, por que tem que ser essa linha ali no centro? O que é essa linha? Entende? Se questionar o tempo inteiro. Se você faz a marcação sem se questionar, você não vai aprender. Então, o que você precisa ver é cada um dos pontos, ponto central, ponto alto, ponto inicial inclinado, ponto inicial inferior, ponto final, o que é, para que serve, o porquê, tudo isso você tem que se questionar.
Quando você se questionar o tempo inteiro sobre isso, você de fato vai aprender. Porque ali você sabe para que serve. Não, aqui esse ponto eu preciso da altura e da largura dele. E como que eu faço a altura e a largura? Eu preciso identificar aqui, então eu faço uma linha reta aqui. Entende? É muito mais fácil do que você lembrar assim, primeiro essa linha, depois essa linha, depois essa e essa e essa. Um dos maiores mitos é as pessoas acharem que a marcação tem números exatos. Então, se você aprendeu de uma forma que a lei ali começa pelo passo a passo, você também aprendeu por números exatos, por exemplo, aqui tem que ser 1 milímetro, aqui tem que ser no máximo 2, no máximo 4, no mínimo 2, entende? Se você pegou uma marcação no aprendizado dessa forma, que existe números em específico em todas as sobrancelhas, desinstala isso da sua mente. Você não pode, de forma alguma, ver a sobrancelha como um número. Nunca vai pegar uma marcação e vai falar assim, no máximo 4, no mínimo 2 centímetros aqui, milímetros. Nunca vai fazer isso. Ok? Então você vai fazer a marcação analisando de cada cliente, não vai ligar pelo número. O único momento que a gente analisa pelo número é para identificar a linha central, que a gente mede esses 2 pontos, divide por 2, que aí sim você vai identificar a linha central. Mas tirando isso, é o único momento ali que a gente olha o número. E depois, quando você se tornar uma expert, você não olha mais esse número, você simplesmente já vai conseguir analisar porque você vai estar ali no automático. E você vira assim no automático, assim que você aprender a função do mapeamento. Essa é a estratégia da função do mapeamento. Vamos aqui dar um exemplo aqui para você entender melhor. Vamos falar sobre a linha central. A linha central, o que é? Ela é uma linha no centro das sobrancelhas. Ela é identificada aqui. Como identificar? A gente vai medir esses 2 pontos aqui dos olhos, vai pegar esse número, dividir por 2 e depois a gente identifica a linha central. E agora, faltou o mais importante, qual a função da linha central? A principal função é replicar esse lado com esse lado, ou seja, esse lado ser igual a esse. A linha central ela é utilizada como base para identificar se esse lado ele está simétrico a esse lado. Entende? Essa é a principal função da linha central. Bruna, agora você consegue me explicar sobre um ponto para eu entender melhor? É claro, vamos falar sobre o ponto alto, que é uma das maiores dificuldades das pessoas. Ponto alto, o que é? É a parte mais alta da sobrancelha. Como identificar? Você precisa ver a altura e a largura. Na altura, você vai verificar a parte mais alta da sobrancelha, sempre lembrando que ela tem um corpo, ou seja, que ela vai descer. Então, você não pode colocar aqui e acabar cortando um pedaço da sobrancelha. Então, sempre analise. O ponto alto é a parte mais alta, então você vai analisar a altura mais alta da sobrancelha. Ali, você fez uma linha, certo? Você já identificou a altura, mas para identificar a largura, você precisa fazer uma linha assim. Então, a gente faz assim. Para identificar o ponto alto de largura, você vai olhar reto, no caso, a sua modelo, ela vai olhar reto no final da bolinha, no caso da íris, no final da íris você vai identificar que não é ali, e sim para lateral. Então é uma forma ali de identificar. Agora, para que serve o ponto alto? Ele, igual eu falei, o que é, eles são muito semelhantes, tá? O que é, para que serve, por que tudo, eles são muito semelhantes. É praticamente uma resposta conjunta. Mas só para você entender melhor. E para que serve o ponto alto? É para identificar a parte mais alta da sobrancelha, para saber até onde o corpo dela, que é essa parte aqui, ele vai subir, até onde e onde que ele vai cair. Então, a partir do ponto alto é onde que cai. Muitas pessoas erram nisso. Faz o ponto alto aqui e aí aqui ele tá mais alto. Ou ele cai antes do ponto alto. O ponto alto tá mais abaixo e o corpo tá antes. Então, você tem que identificar isso, que o ponto alto sempre é a parte mais alta. E a partir do momento que você identificou a função do mapeamento, você vai identificar as regras da marcação. Existem várias regras da marcação, como regra do U, regra dos ângulos, regra dos triângulos, regra das alturas, regra das larguras e vamos ali continuar com várias regras. Mas quando você aprende a função do mapeamento é muito difícil você errar. Mas se caso tiver alguma sobrancelha que você pega ali que ela já está com erro, você precisa identificar essas regras para você não acabar errando na marcação. Então por isso que você acaba errando na marcação. A partir do momento que você se tornar expert em função do mapeamento e em regras da marcação, você vai simplesmente matar esse medo e nunca mais vai existir aquele medo, aquele nervoso de atender uma cliente. E é isso, gente. Para você se tornar expert na marcação, aproveite e clique no link aqui abaixo na descrição que eu deixei para você se tornar o nosso aluno do curso de Design Estratégico. Um beijo, até logo!